O modelo mental é o que direciona o nosso comportamento, e o comportamento é o que direciona o nosso resultado. Então, vou dar um exemplo. Minha equipe falava assim: Márcio, você é muito controlador, você é manipulador. Eu falei: eu jamais sou manipulador, controlador. Eu dou treinamento para vocês trazerem mais resultado, e vocês não trazem. Vocês que têm que se colocar no meu lugar aqui. E aí, quando eu cheguei no fundo do poço, eu percebi que o principal gerador dos problemas da minha empresa era eu. Na nossa viagem para o fundo do poço, o que acontece? As pessoas vão dos sinais que nós estamos indo para o fundo do poço. Só que nós estamos tão focados em nós mesmos e na nossa visão e nas nossas coisas que nós não ouvimos as pessoas. O mindset, o modelo mental, é meu jeitão de ser, né? Ou minha maneira de ser. E o comportamento são as ações que eu tenho a partir desse meu jeitão de ser. As empresas que identificam e realmente trabalham em cima desses modelos mentais, elas conseguem ter 4 vezes mais resultados que as empresas que não. Ou seja, vira uma vantagem competitiva, ver as coisas de uma maneira diferente, ter um objetivo comum, onde todos conseguem ver esse objetivo comum da mesma maneira. Já parou para pensar que o conjunto de todas as nossas ações, o nosso comportamento, ele é ditado por uma espécie de manual de operações? Cada vez que precisamos tomar uma decisão, uma pequena decisão, uma micro decisão, tanto faz se for uma coisa extremamente simples e intuitiva ou se for algo extremamente complexo, a nossa mente recorre a um conjunto de normas, regras e crenças, ao nosso manual que está lá armazenado em algum lugar. E esse manual é o mindset, em português, modelo mental, e é a forma como as pessoas veem o mundo, as circunstâncias, os desafios, as oportunidades, é a forma como elas veem as outras pessoas. E os seus comportamentos são sempre uma consequência desse modelo mental. Eu sou Gustavo Carriconde e o ResumoCast está começando agora com mais um grande livro para empreendedores. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Mudança de Mindset foi publicado no Brasil em 2019. O livro é um guia essencial para quem precisa sair da antiga lógica do comando e controle para a lógica da colaboração, inovação, delegação, reconhecimento de erros, ouvir e aprender. O livro, que foi escrito pelo Instituto Americano Arbinger, traz diversos cases muito interessantes, desde departamentos de polícia, pequenas, médias e grandes empresas e histórias pessoais. Foi trazido ao Brasil pela consultoria Lumen, que presta treinamentos baseados nos conceitos do livro. E o nosso convidado hoje no ResumoCast é o Márcio Graf Welter, fundador e CEO da Lumen. Em 2009 eu trabalhava na Itália e aí eu entrei em contato com o primeiro livro da Arbinger, que está esgotado no Brasil, que se chama Liderança e Autodecepção. Em inglês chama Leadership and Self-Deception. E em 2016 eu estava passando por um momento de reestruturação na Lumen e eu me deparei novamente com o terceiro livro da Arbinger, né, que é o Mudança de Mindset, que em inglês se chama Outward Mindset. Quando eu reli o livro, eu falei, poxa vida, eu quero realmente trazer isso daqui. Por quê? Porque ele ajuda as empresas a ter uma visão diferente do que é uma cultura realmente fora da caixa e como construir isso daqui de uma maneira simples. Eu tinha até lido outro livro que se chama Mindset, da Carol Dweck. Naquele então, eu li primeiro o da Carol e depois eu li o Mudança de Mindset. E aí eu vi o seguinte, poxa vida, ao final do livro da
Carroll que chama Mindset. Eu falei, nossa, isso aqui é super bacana, tem um montão de referências, de dados, etc. Mas como eu mudo meu mindset? E aí eu li o Outward Mindset, mudança de mindset, como nós traduzimos em português, e eu vi uma metodologia de simples, prática, de como fazer uma implementação de uma mudança de mindset organizacional. Eu participei de diversos treinamentos, de diversas metodologias, etc, né? Fiz toda a minha equipe participar desses treinamentos. E aí eu falei, poxa vida, por que esse pessoal não muda, pô? Né? Eu gostaria que todo mundo mudasse pra gente atingir o melhor resultado. E nós não estávamos tendo um resultado bom. E eu dava mais treinamento, etc, e não gerava. Aí quando eu li o livro, eu falei assim, eu entendi. O que eu preciso mudar é o mindset. E quem mais entende do mundo de mindset é a Harbinger. E aí eu fui entender que a maioria das coisas que eu fazia para minha equipe, eles estavam focados no comportamento e no indivíduo. E eu esqueci, né? Ou não é que esqueci, né? Ignorância é uma maravilha quando a gente não sabe, né? Das coisas. Então, eu entendi o que era mindset, como é que ele se conectava com o comportamento e como o individual se conectava com o coletivo e não desprezava o coletivo. E aí eu falei, eu quero trazer vocês para o Brasil porque eu quero ter mais resultado na minha empresa primeiro. Políticas, normas, regras, memorandos. Esses termos todos fazem parte do dia a dia de quem trabalha em uma grande ou média empresa. Se você tem um pequeno negócio ou uma startup e fala diariamente com toda a sua equipe, fica muito mais fácil compartilhar e alinhar entre todos um único modelo mental. Mas fica muito desafiador quando a empresa aumenta de tamanho. E aí surge a necessidade de criar as políticas. Mas muitas vezes, ao criar políticas, regras e normas, os gestores não se dão conta que eles estão tentando modificar comportamentos. E os colaboradores irão escolher os seus comportamentos baseados em modelos mentais. Se você quer que os seus colaboradores se comportem de determinada maneira, tem que explicar o que é que está por trás, qual é o objetivo desse novo comportamento. E aí vai ficar mais fácil mudar o modelo mental deles. O modelo mental é o que direciona o nosso comportamento e o comportamento é o que direciona o nosso resultado. O mindset, o modelo mental, é meu jeitão de ser, né? Ou minha maneira de ser. E o comportamento são as ações que eu tenho a partir desse meu jeitão de ser. E aí vem uma coisa que é bastante sutil e interessante, como é que eu faço a mudança de mindset? Mudando o meu jeitão de ser. Como é que eu mudo o meu jeitão de ser a partir da minha visão de mundo? A mensagem central do livro é entender o que é mindset. No nosso contexto brasileiro, se fala muito de mindset, mas nós realmente não entendemos o que é esse mindset, esse modelo mental, né? E como ser capaz de fazer mudanças duradouras através do entendimento desse mindset, de uma maneira simples e prática. Essa é a mensagem central do livro. A melhoria ou recuperação de organizações não se trata de uma questão de limar as pessoas erradas, mas sim de ajudar as pessoas a observar o mundo de outra forma. É uma questão de mudança no modelo mental dos líderes e colaboradores. Um estudo da McKinsey & Company mostrou que as empresas que trabalham os modelos mentais a partir do momento que os identificam têm 4 vezes mais chances de obterem sucesso nas mudanças organizacionais em relação às empresas que ignoram essa etapa. Vou dar um exemplo, tá? Isso, imagine junto comigo. Eu sou gestor da Ana e ela é uma pessoa muito difícil de se lidar. Quem é o meu problema aqui? Ela, né? A Ana é meu problema. Eu não consigo me comunicar com ela porque ela é difícil. Ou seja, eu culpo a Ana pelo problema que eu tenho, certo? Então, se ela se comunicar melhor, eu vou ter uma vida melhor. Mas como ela não se comunica tão bem, eu acuso ela. E aí, o que eu faço? Eu, depois de muito feedback, etc., que me deram, eu lá e faço um treinamento de comunicação, porque fazer treinamentos é muito bom, pessoal. Agora, o que eu faço nesses treinamentos? Eu adquiro comportamentos e técnicas, e normalmente a gente sai com um plano de ação no final. E não está errado, tá? Saio com um plano de ação, e na segunda-feira eu vou e abordo a Ana. Eu chego, Ana, preciso conversar com você, só que de uma maneira mais leve. E aí eu sento junto com ela e começo a conversar como é que foi o final de semana, como é que estão as coisas, etc. E ela começa a pensar o quê? O que ele quer de mim? Ele nunca faz isso.
disso, né? Porque ela já tem uma maneira de me enxergar, né? De me ver. E aí eu começo a aplicar o script do meu plano de ação. E cada vez que eu aplico uma técnica, ela fica mais apreensiva e ela continua fazendo julgamentos. Ela não fala dos julgamentos que ela tem, mas ela pensa, né? Aí, ao decorrer da conversa, quanto mais eu aplico as técnicas e não consigo o meu resultado, eu vou aumentando meu volume de voz, eu vou forçando mais para ela me entender, porque ela não está entendendo, etc, né? Até chegar um momento que eu digo assim, sabe o quê? Ela é muito difícil, esse negócio aqui não dá certo com ela. É muito bom, mas não dá certo com ela, tá? E aí eu desisto dela, porque ela é o meu problema. Então, qual é a conexão entre modelo mental e comportamento? Eu fui nesse treinamento adquirir comportamentos e técnicas para quê? Para eu atingir meu objetivo, o objetivo que eu tinha para ela, não com ela. Agora, quando eu faço uma mudança de mindset, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mudar a visão que eu tenho da Ana. No primeiro modelo, a Ana é meu problema. No segundo, quando eu faço a mudança de mindset, e eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar minha visão sobre a Ana. Ou seja, a Ana já não é mais meu problema. Ela é parte da solução do problema que eu tenho de comunicação. E aí, a minha abordagem com a Ana começa a mudar. E se eu tiver comportamentos e técnicas adequadas que suportam essa minha maneira de ver a Ana como apoiadora do problema que eu tenho, a mudança é muito mais rápida. E o resultado meu e dela é muito mais rápido, porque eu estou com a Ana, né? Eu estou com os objetivos da Ana, não querendo que a Ana faça as coisas que eu quero. E quando eu tenho esses comportamentos, esse modelo mental fechado, que nós falamos de dentro da caixa, a Ana me vê como manipulador, controlador, que eu ignoro, que eu critico, que eu reclamo, etc, né? E eu vejo ela como o quê? Folgada, sem noção, etc. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O livro descreve 2 tipos diferentes de mindsets: o fora da caixa e o dentro da caixa. Então, como é que seria agora uma abordagem fora do Márcio em relação à Ana, mas fora da caixa, né? Então, eu chego com a Ana e falo para ela, tudo bem com você? E ela vai ter os mesmos pensamentos. Olha, o que ele está perguntando assim. Não, eu tenho percebido nas últimas semanas que a gente não tem tido uma comunicação muito assertiva. Eu percebi num curso que eu acabei de fazer que eu sou o maior problema dessa comunicação entre eu e você. Tem como nós conversarmos sobre esse problema? Porque eu quero melhorar a maneira que eu converso com você, entendeu? E as minhas abordagens. Você pode me ajudar? Tipos de mentalidade. Pessoas pensam e fazem coisas diferentes dependendo da mentalidade. O impacto mútuo que as empresas exercem umas sobre as outras gira em torno de ter uma mentalidade egocêntrica, que os autores chamam de dentro da caixa, ou uma mentalidade voltada para os outros, chamada de fora da caixa. Com uma mentalidade dentro da caixa, elas se comportam de certa maneira, sempre calculando e visando o benefício próprio. Com uma mentalidade fora da caixa, estas mesmas pessoas são capazes de ter novas ideias e comportamentos focados nos resultados coletivos com os quais estão comprometidas. Uma pessoa de uma empresa de energia que, de fato, ela foi a primeira mulher em saúde e segurança no Brasil. O nome dela é Marcela e ela, de fato, gravou um vídeo com a gente, tá? E ela fala uma situação em casa que ela era muito autocrata, mandona, as coisas tinham que ser do jeito dela, etc. Ela tem uma filha de 14 anos. A filha dela estava lavando louça, né? Como todo adolescente adora lavar louça, né? Claro que não gosta de lavar louça, né? Estava lá com uma cara, realmente que não queria lavar louça. Mas estava lavando, né? Porque a mãe pediu. Depois de uns 10 minutos, ela deixa cair 10 copos. Depois de lavar, etc., ela deixa cair 10 copos. A primeira abordagem, antes de fazer a mudança de mindset da Marcela, era, por que ela não viu isso? Nossa, ela fez isso de propósito.
incompetente, não sabe lavar as coisas direito, né? Quebrou porque quis. Então ela saiu culpando a filha dela. Se fosse abordagem com modelo, no comportamento e com modelo mental totalmente equivocado, né? E aí ela fala no case, eu percebi naquele momento que ela estava lavando louça e que ela não jogou os copos no chão de propósito, tá? Ela somente estava fazendo o melhor dela, porque eu conheço a minha filha, ela não jogou os copos no chão de propósito. Aí, quando eu fui conversar com ela, eu perguntei para ela, tudo bem? Você se machucou? Ela falou, não, mãe, tá tudo bem. E ainda assim, tipo, olhando para a mãe como se a mãe fosse repreendê-la. E aí, ela disse, eu vou te ajudar a limpar aqui, etc. Mas você tá bem? Ela falou, não, mãe, tô bem, etc. E aí, no final, quando as duas limparam a cozinha, a filha olha para a mãe e fala assim, mãe, você mudou muito ultimamente, né? E é isso, quando se faz uma mudança de mindset, começa a ver o outro de uma outra maneira, eu consigo realmente ter melhores resultados e melhores relacionamentos, né? Falando de mãe e filha, né? Vou dar um exemplo de uma organização. No ano passado, nós treinamos uma organização inteira, são 140 pessoas, da liderança até os analistas, e essa empresa do setor automotivo, eles estavam há 17 anos sem dar resultado para a matriz. E aí nós começamos a fazer todo o trabalho de mudança de mindset, para eles mudarem a maneira que eles veem a organização, as pessoas, etc. E uma das coisas mais importantes que foi fazer no trabalho deles, e a primeira pergunta, quando nós começamos o trabalho qual é o objetivo comum de vocês estar juntos como diretoria? E a primeira pergunta deles foi ter break-even. E eu fiz a segunda pergunta, qual o propósito de vocês estarem juntos? Eu falei assim, nosso propósito como empresa aqui é ter break-even. Só que eles estavam há 17 anos sem ter break-even. No ano de 2017, eles tiveram um prejuízo de 18 milhões de reais. E aí nós começamos a trabalhar durante 6 meses para que eles conseguissem mudar o quê? A maneira que eles enxergavam as pessoas dentro de objetivo comum. E depois de 6 meses, sabe qual foi o objetivo comum que eles definiram? Nós entregarmos peças aos nossos fornecedores, cuidando das pessoas internas e externas da nossa empresa com qualidade. Aí eles realmente descobriram, né, qual era o objetivo comum deles estarem juntos. O que mudou aí? A maneira que eles começaram a ver um ao outro, ou seja, eles tiveram uma mudança de mindset. Aí o comportamento começou a condizer mais com esse objetivo comum. E aí foi o primeiro ano que eles chegaram no break-even, no 0 a 0. Então, 2 pequenos exemplos de um pessoal e de uma empresa, né, de que quando a gente realmente faz essa mudança de mindset, a gente consegue ter melhores resultados. E é o que o estudo da McKinsey de 2014 fala, que as empresas que identificam e realmente trabalham em cima desses modelos mentais, elas conseguem ter 4 vezes mais resultados que as empresas que não, ou seja, vira uma vantagem competitiva, ver as coisas de uma maneira diferente, ter um objetivo comum onde todos conseguem ver esse objetivo comum da mesma maneira. Junto ou isolado? As presunções de Descartes fazem parte da cultura que hoje respiramos. Mas existe um problema nisso. Um erro sobre a natureza do eu. Esse erro é a concepção amplamente aceita do eu, separada e isolada, independente dos outros. Esse eu realmente não existe. As pessoas são ao mesmo tempo independentes e dependentes, sozinhas e juntas, ao mesmo tempo influenciando os outros e sendo influenciadas por eles. Nossas conexões com os outros são essenciais para quem somos. Mesmo quando sozinhos, temos pensamentos e sentimentos sobre nossas relações com os outros, que revelam a maneira como experimentamos cada momento. Amor, ódio, frustração, felicidade, irritação, tristeza, alegria, todos são expressões emocionais de nossas experiências com os outros. A famosa frase "penso, logo existo" pode parecer benigna, mas posiciona o eu humano isolado como uma unidade fundamental da existência. Isso está errado.
Nossa existência é quem somos com os outros. Como resultado, modelos mentais e práticas de liderança que descartam essa realidade criam muitos problemas interpessoais e organizacionais. Com isso em mente, os autores apresentam 2 tipos de líderes: o líder isolado e o líder estamos juntos. O líder isolado tem uma consciência individualista, necessariamente separada e desconectada daqueles que lidera. Ele ocupa a posição de sujeito de sua experiência, o que faz daqueles que ele lidera objetos no seu mundo. O líder estamos juntos vê um mundo completamente diferente. Ele entende que ocupa um cargo de liderança nesse momento, mas também percebe que isso não o torna diferente daqueles a quem ele lidera. Ele e os membros de sua equipe estão fazendo algo juntos. Em qual dos 2 perfis você se encaixa hoje? Os melhores líderes ajudam as pessoas a ver, a observar de fato. Quando as pessoas veem, são capazes de exercer todo o seu potencial. Assim, tornam-se donas do próprio trabalho. Quando as pessoas estão livres para executar o que veem, em vez de simplesmente seguir as instruções do chefe, elas podem mudar de direção imediatamente para reagir às necessidades que mudam conforme a situação. O modelo mental conduz e molda tudo o que fazemos, como nos relacionamos com os outros e como agimos em cada situação. Por dentro da caixa, o foco está no meu resultado. E os outros? Eles têm resultados, objetivos, desafios, etc? Eles até têm, mas eu não sei quais são esses resultados, etc, tá? E aí, como eu não sabendo quais são esses resultados, desafios que eles têm, etc, como é que eu os vejo? Eu os vejo como objetos, maquininhas, que devem entregar um resultado para mim. E aí eu tenho 3 maneiras de tratar esses objetos, essas maquininhas. Primeiro, meios. Então, o primeiro quando eu vejo eles como obstáculos, a primeira maneira que eu trato é meios. Eu os uso. Uber, peguei daqui, fui até lá, dei uma estrelinha, ele deu uma estrelinha, vida que segue. Tá? Depois, a segunda maneira de tratar as pessoas é como obstáculos. Ou seja, eu os culpo, castigo, critico, etc. E a terceira maneira é irrelevância. Eu ignoro, já não faz mais parte, né? Então, e aqui o foco está em mim, ou seja, os outros não importam tanto quanto eu. Se eu estou focado no meu objetivo e as pessoas não podem quebrar copos, qual é a minha abordagem quando as pessoas não quebram os copos? Falam, nossa, hashtag tamo junto, que bom, sensacional, vamos lá, pessoal. Agora, quando a pessoa quebra o copo, qual é a minha abordagem? Eu realmente vou pra cima dela e falo, por que você quebrou o copo? Você não pode quebrar os copos, tá? E a gente começa a culpar, a criticar, a gente fala pro outro que o outro quebrou o copo, etc, né? Tira sarro, né? Que é o quebrador de copos, etc. E depois de um tempo, ele vira o quê? Ah, essa pessoa já é irrelevante, eu vou mandar embora ela, entendeu? Porque eu estou tão focado no meu objetivo que não é quebrar copo que eu nem consigo entender o outro, tá? Que a abordagem principal aqui é não quebrar copo, tá? Vou dar um outro exemplo pessoal, que eu acho que todo mundo vai se identificar aqui, banho para minha filha é brincar, para mim é dar banho rápido porque eu tenho um montão de coisa para fazer. Se ela toma em 10 minutos, né, e ela fez o que eu queria, o que eu falo? Hashtag tamo junto. Eu tô usando ela como meio. Depois dos 2 dias que ela tomou banho em 10 minutos, ela tá demorando mais de 10 minutos e já saiu da minha meta ali. Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a manipular ela, criticar, aumento a voz, coloco a água um pouquinho mais fria para ela sentir, né, o que tá no momento de sair, etc, né? Aí ela começa a reclamar sobre mim, etc. E aí a gente leva umas 2 semanas assim. Depois dessas 2 semanas eu chego pra minha esposa e falo assim, olha, dá mais, sabe o que você faz? Você dá banho nela pra você entender, ela tem muito mais coisa pra fazer. Esse é o modelo dentro da caixa. E da onde, se a gente for ver a base filosófica, da onde vem esse individualismo total? Que isso aqui é individualismo, vem de René Descartes, da questão do penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, eu sou a figura importante aqui, todo mundo tem que fazer do meu jeito. E quantos nós, empreendedores, né, fazemos do nosso jeito e falamos que tem que fazer desse jeito, etc, e não percebemos que há outros jeitos de serem feitos, porque a gente não quer ouvir. Aí eu tenho o modelo fora da caixa. O modelo fora da caixa eu entendo os objetivos, desafios do outro, e depois eu trago para os meus objetivos e desafios. E aí eu vejo o quê? Opa, eles não se encaixam. E aí eu preciso fazer o quê?
Eu sou protagonista de mostrar para outra pessoa que ela não está vendo, ou construir um novo objetivo. E aí eu faço um novo objetivo que eu vou chamar de objetivo comum entre ambos. Gestores e colaboradores que possuem um modelo mental dentro da caixa são um dos principais fatores para a morte de uma empresa. Por outro lado, uma equipe formada por pessoas com a mentalidade fora da caixa pode gerar um engajamento muito acima da média em qualquer tipo de organização, proporcionando um ambiente em que o crescimento exponencial é praticamente certo. Aqueles que trabalham com uma mentalidade fora da caixa assumem a responsabilidade pelo impacto causado sobre os resultados de seus liderados, clientes, pares, gestores e de toda a organização. Eles demonstram 3 habilidades fundamentais. 1. Veem as necessidades, objetivos e desafios dos outros. 2. Ajustam seus esforços para se tornarem mais prestativos. 3. Se responsabilizam pelo impacto que seu trabalho tem sobre os outros. Esses 3 passos estabelecem uma abordagem prática para implementar e sustentar um trabalho fora da caixa. Podemos lembrar desse padrão usando um simples acrônimo: o PAN, perceber os outros, ajustar esforços e mensurar o impacto. Tem um exemplo que é de uma empresa chamada Menlo Innovations, e eles têm um livro chamado Joy Inc., que é um best-seller no New York Times. É uma empresa que cada 2 pessoas trabalham com um computador, tá? Eles não usam WhatsApp durante o trabalho, eles não têm e-mails formais dentro do trabalho, no dia a dia deles, tá? Eles não têm reuniões marcadas na agenda, tá? Quando você precisa de reunião, você pode parar toda a organização, tá? O presidente está no meio da sala e ele pode ser movido para qualquer lugar da sala, ou seja, a mesa dele ontem estava aqui, quando chegou de manhã estava com outra pessoa aqui, né? E essa empresa, por exemplo, contratação nessa empresa, uma das coisas que eles fazem quase no final do processo é todos os candidatos têm que ajudar, cada candidato tem que ajudar o outro candidato a entrar na vaga dele. Sabe por quê? Porque um dos objetivos comuns da empresa é cuidar do sucesso do outro. Então, empresas que estão mais fora da caixa, primeiro, elas têm um grande senso de objetivo comum. Elas sabem para onde elas estão indo, tá? Segundo, a questão de cuidar do sucesso do outro é muito importante para elas. Terceiro, os líderes organizacionais realmente querem ter uma organização fora da caixa, porque eles veem que isso é uma vantagem competitiva, veem que isso é sustentável, tá? Uma outra questão é a remuneração. A remuneração dentro dessas organizações, ela é menos individual e mais coletiva, porque a empresa é a estrela, não a pessoa. Então, a empresa é uma estrela. Uma outra questão que tem aqui também nessas empresas, elas normalmente não têm muita hierarquia e não tem também muitos benefícios, ou seja, a empresa tem muitos benefícios para todos e esses benefícios são iguais para todos, ou seja, o presidente não vai ter um carro especial, ele vai ter o carro dele. Então a autodiretoria não tem coisas especiais, é o meu carro, é minhas coisas, é minha vaga da garagem, etc. Não, até a vaga da garagem, quem chega primeiro faz do que nessas organizações? Para mais longe, para que as pessoas que chegam mais atrasadas consigam chegar pontuais, tá? Ou seja, você cria um clima onde as pessoas realmente estão focadas em fazer o seu melhor para entregar o melhor resultado para a organização, porque isso vai favorecer a todos, porque um pensa no outro, tá? E isso não significa que eles estão perdendo a individualidade deles, tá? Eles têm a individualidade deles, eles conseguem expor as ideias, mas eles ao mesmo tempo conseguem ser o quê? Ouvidos, tanto pela faxineira quanto pelo presidente, porque todos nós temos ideias sensacionais no nosso dia a dia. Mas estar fora da caixa significa sempre ser altruísta e bonzinho? Como é que fica o direito que as pessoas têm de resguardar os seus próprios interesses?
os extremos sempre são ruins, né? Então, vamos voltar ao altruísmo, né? Então, e aí vem uma questão, eu estar fora da caixa é eu falar sempre o que eu penso. A questão aqui é como eu falo. Então, normalmente, eu me vejo muito nessa situação, né? Quando eu não estava tendo resultado, focando muito no comportamento e não no modelo mental, né? E eu estava muito dentro da caixa, o que eu fazia? Eu forçava as pessoas a fazerem as coisas, etc, né? E elas faziam o quê? Elas cediam. E aqui uma questão também, uma empresa fora da caixa, ela não vai ceder. Então, as pessoas que estão mais fora da caixa, elas vão questionar. Não, mas eu não entendi muito bem isso daqui. Por que você quer esse resultado? Eu tenho uma outra visão sobre esse resultado. Ou seja, quando você tem uma empresa, uma gestão mais fora da caixa, um time mais fora da caixa, pessoas mais fora da caixa, você vai ter um ambiente muito mais cooperativo e não colaborativo somente. A gente fala muito de colaboração é diferente de cooperação. Eu posso colaborar com você, mas não comprando sua ideia. No ambiente fora da caixa, é mais cooperativo. Eu discordo da sua ideia. A gente vai estressar até a gente chegar a um ponto comum. Por isso que o objetivo de senso comum, o senso de objetivo comum é muito importante, porque nós todos estamos no quê? No mesmo barco. E eu não falar uma coisa para você pode não nos levar no objetivo que nós queremos, que é trabalhar juntos, porque eu penso no seu sucesso e eu vou falar coisas duras para você, tá? E a gente vai ter discussões acirradas, conflitos e etc, tá? Mas a gente estressa ao máximo isso para quê? Pra gente chegar num resultado comum, tá? Isso vira uma organização sumamente ágil, porque existe transparência, as pessoas querem realmente compartilhar as coisas e ao mesmo tempo que elas compartilham, sabem que elas não vão ser excluídas do grupo, etc. Porque o que acontece algumas vezes nas organizações dentro da caixa, as pessoas falam que elas pensam, elas são excluídas. No modelo fora da caixa, as pessoas são inclusas dentro disso daí. Aí você pode falar assim, mas é muito difícil criar uma empresa fora da caixa. Tudo depende quanto você quer realmente fazer sua empresa fora da caixa, tá? Porque a autogestão, a maioria das vezes, ou seja, o líder é o que dá o tom. Se o líder não quer uma empresa realmente fora da caixa, ela nunca vai ser fora da caixa. E se o líder usar o modelo fora da caixa para manipular, para usar como uma ferramenta para atingir o resultado dele, as pessoas não vão comprar essa ideia. Porque aqui, estar fora da caixa é trabalhar junto, alinhar um objetivo comum e nós todos irmos para lá. Há 2 problemas essenciais com o uso de uma abordagem puramente comportamental para melhorar o desempenho. 1. Os comportamentos que as pessoas optam por seguir, que elas sentem como sendo certos e úteis em determinado contexto, dependem de como elas percebem o contexto em que estão inseridas e as pessoas com quem interagem. Por um lado, os comportamentos conduzem a resultados. Porém, por outro lado, os comportamentos por si só são estabelecidos e moldados pelo modelo mental individual. 2. Todas as ações de uma pessoa demonstram qual é o seu modelo mental, e os outros respondem a essa combinação de comportamento e modelo mental. Isso significa que a eficácia do comportamento de um indivíduo dependerá, em boa medida, do modelo mental que ele carrega. Quando o indivíduo ou a empresa tenta melhorar o desempenho focando apenas na mudança de comportamento, os esforços de mudança tendem a falhar com mais frequência, se comparados aos que focam tanto nas mudanças de comportamento quanto no modelo mental. Ninguém chega em casa falando assim, nossa, hoje lá na empresa foi sensacional, fui culpado 15 vezes, vou aumentar a meta amanhã para 20. Ninguém gosta de ser culpado. E aqui vem uma coisa interessante, assim, se eu não gosto de ser culpado como empreendedor, como pai, como mãe, o que seja, será que os outros gostam de ser culpados? Ou somente eu faço o meu melhor e os outros saem na empresa querendo ferrar o negócio? Ou todo mundo está querendo fazer o seu melhor, só que na minha visão, o melhor dele não é o meu melhor. E eu não consigo entender porque eu não consigo entender o melhor que ele está fazendo. Eu não consigo inovar, não consigo fazer diferente. Eu forço as pessoas erram mais, eu tenho menos inovação, eu tenho mais desengajamento, eu tenho mais demissão, eu tenho que recontratar mais, etc. Por quê? Porque eu sou o problema dessa equação. E eu estou culpando os outros pelos problemas que eu tenho, por não entender os outros. Se você adotar novos comportamentos e não sustentar essa mudança nos modelos mentais de cada membro da equipe como base, o quão eficaz você acha que o esforço dessa mudança será?
Alguns líderes, por meio do carisma, da força de vontade ou do controle, podem ser capazes de conduzir esse tipo de mudança a um curto prazo, mesmo sem uma mudança de modelo mental associada ao processo. Mas os efeitos disso não são duradouros. Quando o líder vai embora, ou até mesmo antes disso, as coisas voltam a ser exatamente como eram. Conforme o modelo mental muda, o comportamento também muda, sem precisar de receitas mágicas para a mudança. As pessoas começam a pensar e agir de maneiras que jamais haviam imaginado antes. E é esse comportamento comprometido que realmente faz a diferença. Então vamos ver o que os empreendedores podem fazer para colocar em prática o mindset fora da caixa. Existem 7 passos que vão te ajudar a colocar em prática o desenvolvimento de um modelo mental fora da caixa. Vamos ver cada um deles. Passo 1. Comece com o modelo mental. Aplique o padrão da mentalidade fora da caixa. PAM. Perceber os outros, ajustar esforços e mensurar o impacto. Passo 2. Não espere que os outros mudem primeiro. O passo mais importante é você mudar o seu modelo mental primeiro, independente dos outros. Passo 3. Mobilize sua equipe ou organização em torno de uma meta comum. Passo 4. Deixe que as pessoas, começando por você mesmo, sejam autorresponsáveis. Seja responsável pelo seu trabalho, seus planos, ações e impactos. E faça com que os outros sejam responsáveis pelos deles. Passo 5. Elimine as diferenças desnecessárias que criam distância entre você e os outros. Passo 6. Quando você tiver autoridade para fazê-lo, repense sistemas e processos para tirar todos eles da caixa. Crie um ecossistema organizacional que energize as pessoas ao invés de gerenciar objetos. Passo 7. Implemente um plano de ação fora da caixa. Se comprometa em fazer exercícios práticos regulares, ainda que tenha poucos minutos. Vou dar algumas perguntas que nós podemos fazer. A primeira, dica que eu daria, melhor, né? Ter a paz da ciência. Chama paciência, que nós empreendedores muitas vezes não temos. Só que quanto mais nós temos essa paz da ciência, por que eu falo paz da ciência? Porque entender porque o outro não está entendendo o que eu tenho em mente. Eu tenho uma visão e os outros não entendem possivelmente essa visão. Então eu tenho que ter a paz da ciência para conseguir mostrar o que eles não estão vendo, né? Isso é um grande desafio. Aprenda a fazer boas perguntas. Primeiro, me fale mais sobre isso antes de dar a resposta. E quando a pessoa deu a resposta e eu não entendi ou você não entendeu, peça para a pessoa, diz assim, me explica um pouquinho mais, porque eu ainda não consigo ver o que você está vendo. Liste os 3 principais desafios que cada pessoa da sua equipe tem. Primeiro liste e depois pergunta para cada uma delas. Se bater com o que você tem na lista, certamente você está ouvindo bastante as pessoas da sua equipe. Se algumas delas não baterem, eu realmente convido você a fazer mais perguntas, porque possivelmente você seja um ótimo comunicador, mas você ainda precisa ouvir e aprender mais com as pessoas. E possivelmente muitas das pessoas da sua organização, elas não falam o que elas pensam. Tá? Em casa, a mesma coisa. Você pode pegar e escrever os 3 principais objetivos do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, etc. E pergunta para eles. Se bateu, sensacional. Se não bateu, eu recomendo você construir relacionamento. E aqui eu falo a experiência própria, tá? 3 anos atrás eu vivia com minha esposa. Hoje eu tenho relacionamento com ela. A gente convivia, tá? Tinha muito conflito, etc. Hoje eu realmente consigo dizer que eu tenho um relacionamento, porque eu fui entendendo mais quais são os desafios dela, qual é o nosso objetivo comum de estar junto. E essa é uma outra pergunta, um outro desafio que eu posso colocar para vocês. Escreva num papel qual é o objetivo comum da sua equipe estar junto com você, e depois pergunta para cada pessoa, se bater, vocês têm objetivo comum, se não bater, vocês não têm objetivo comum, e eu recomendo vocês construírem esse objetivo comum, porque sem objetivo comum, nós nunca teremos uma empresa de alta performance. Falamos em vários episódios sobre cultura e um mindset fora da caixa para uma empresa é uma questão de cultura e tem que vir da liderança. Alguns empreendedores, alguns líderes, eles adoram falar a palavra fora da caixa
adoram estar à frente das tendências de inovação, adoram trancar todo mundo na sala da empresa e dizer: ok, agora é hora de inovar. Sejam criativos, sejam fora da caixa, pensem como superar a concorrência, como se destacar, como criar o melhor produto, como criar a melhor startup, como aumentar o faturamento. Mas nada disso vai acontecer com maestria. Se o próprio líder não pensar fora da caixa, a equipe vai se dar conta que o negócio só existe para satisfazer um objetivo pessoal dele. Muitas pessoas vão pensar: o que tem de errado com isso? É o meu negócio, eu construí, eu sou o CEO, eu sou o founder, eu pago o salário das pessoas para que elas façam o que eu quero, para que elas cumpram o meu objetivo. Tudo bem, isso funcionava assim até algum tempo atrás. Só que agora os tempos são diferentes e a sua concorrência já está pensando fora da caixa, com equipes que se superam. Equipes que possuem objetivos em comuns e que não necessariamente existem só para agradar o líder. As pessoas que trabalham nas empresas inovadoras e fora da caixa, elas conseguem ver propósito da sua vida no seu trabalho e nos objetivos da empresa. Então, se você está em dúvida em modificar o seu mindset, não ser superado pela sua concorrência e assumir a liderança, é um bom motivo para levar em consideração para fazer a escolha de sair da caixa. Eu fui percebendo que quanto mais fora da caixa nós estamos, mais a gente percebe o que é importante pra gente, mais equilíbrio a gente tem e mais resultado a gente tem. Então, quanto eu estou fazendo a vida dos outros melhor e a minha vida também melhor. Outra questão é o que eu estou fazendo para alinhar melhor a minha equipe no hashtag Tamo Junto, trabalhando junto com a equipe. Não é a equipe estar alinhado a mim, senão é nós estarmos alinhados no mesmo objetivo. E aqui vem uma questão. Quando a primeira vez que eu fiz esse exercício, ele foi muito difícil, porque as pessoas começaram a trazer um montão de coisa. Eu falei: não é isso daqui, né? E eu voltei para o meu estilo dentro da caixa. Então, é trabalhar junto, porque a equipe é o que vai trazer o resultado. Você sozinho não vai conseguir. E você forçando as pessoas a fazerem esse resultado, elas vão te trazer o mínimo possível, tá? Então, se você trabalhar junto e ver o que elas não estão vendo, e elas veem o que você está vendo e elas não estão vendo, você constrói um hashtag Tamo Junto, né? Todas as pessoas da minha empresa têm que ter clareza da cultura que eu quero criar e do que é esperado de cada um dentro dessa cultura. Desde o presidente até a faxineira. Todo mundo tem que saber que cultura você, como empreendedor, quer criar junto com eles. Não esqueçam, junto com eles, tá? Porque você pode ficar sozinho, mas é uma cultura sua. Você é o visionário, você é quem vê as coisas. E você precisa transmitir pro tamo junto com eles, para que eles incorporam realmente a sua visão no dia a dia deles, para que eles cheguem todo dia de manhã e dizem que é legal trabalhar. Eu tenho tesão de trabalhar nessa empresa. Até a faxineira. Deixe de reclamar e crie uma cultura na equipe de não reclamar. Em casa também, na empresa, que não seja uma empresa de reclamar, de se vitimizar, etc., de culpar o outro. Não busque culpados, busque responsáveis para quê? E busque ao mesmo tempo ajudar para que as coisas deem certo. E quando elas dão erradas, você ajuda para que elas deem certo e não culpa as pessoas pelas coisas que deram errado. Uma outra questão aqui é: cuide do sucesso do outro. É ganha a ganha. Ganha-ganha. Então, cuide do sucesso do outro. É um ganha-ganha. Se você cuidar do sucesso do outro de uma maneira transparente, focada no objetivo comum, essa pessoa também vai cuidar do seu sucesso. E uma outra questão é: se temos um problema, o problema é meu. Como gestor, como protagonista de qualquer coisa, o problema é meu. O que eu posso fazer de diferente? E por que as pessoas não estão entendendo o que eu estou vendo? E estresse isso e faça perguntas, etc., para pessoas, para você entender por que elas não estão entendendo, antes de dar o direcionamento. É isso. Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui e agora nós temos a campanha de financiamento coletivo do Resumo Cast. Você pode nos apoiar para continuarmos produzir conteúdos como esses.
e ainda melhores em 2020. Visite então resumocast.com.br/apoia-se e deixe o seu apoio ao maior podcast de resumos de livros para empreendedores. A partir de R$5 é possível contribuir para que continuemos a produzir conteúdos como esse. Pessoal, obrigado aí por escutar o podcast do Resumo Cast aqui. Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. É uma pessoa empreendedora que nem você, trazendo ótimos conteúdos para todos nós. Isso enriquece muito e é o que a gente precisa muito no Brasil. Algumas recomendações que eu realmente dou para vocês: a mudança de modelo mental não acontece da noite para o dia, então tenha a paz da ciência, tá? Nós temos o site, né, lumen.com.vc, então www.lumen.com.vc, Lumen com você, tá? E lá você pode entrar em contato com a gente se você quer fazer uma avaliação de como está a sua equipe a nível organizacional. Entre em contato com a gente. Você pode fazer uma avaliação para a sua equipe, né, de quão dentro e fora da caixa a sua equipe está ou a sua organização está, e a gente faz um debriefing dessa avaliação para você, caso você queira. Isso está tudo no nosso site aí, à disposição de vocês. Também no meu LinkedIn é Márcio Graf Belter, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. O que mais a gente gosta é de gente, tá? O sucesso de vocês é o nosso sucesso e a gente está aqui para auxiliar e dar suporte às pessoas e organizações em seus principais desafios. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.